Meu marido me enviou uma mensagem de Florianópolis. Acabei de casar com sua irmã. A propósito, você é patética. Eu respondi: ok. Em seguida, bloqueei os cartões de crédito dele e troquei as fechaduras da casa. Na manhã seguinte, a polícia estava na minha porta. Olá a todos. Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão nos assistindo. Fiquem à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, permitam-me mergulhar neste conto. Era uma terça-feira. É estranho como, agora, eu sempre volto a esse simples fato. Como se o dia da semana pudesse, de alguma forma, conter a magnitude do que aconteceu. Mas era uma daquelas terças-feiras de outubro em que um frescor se instala assim que o sol se põe, lembrando-nos de que o inverno está a caminho. Eu estava aconchegada no sofá, com uma manta macia nos joelhos, assistindo a um apresentador de talk show fazer piadas sobre política. A casa estava silenciosa. Não era um silêncio de vazio, era um silêncio de rotina. A calma confortável construída ao longo de 15 anos de uma vida compartilhada com meu marido, Guilherme. Era o zumbido da geladeira, o suave tic-tac do relógio antigo no corredor, o ruído de fundo de uma vida que eu pensava ser estável, previsível, uma vida que eu acreditava ser minha. Guilherme tinha ido para seu seminário de vendas anual em Florianópolis. Ele era diretor regional de uma empresa de peças industriais, algo profundamente entediante, mas que pagava as contas. Eu nunca o acompanhava em suas viagens. Ele sempre dizia que era chato. Apenas seminários intermináveis, salas de conferências abafadas de hotel e jantares forçados com colegas. Isso nunca me incomodou. Me dava alguns dias de paz, pequenas férias da minha própria vida. Eu tinha a cama toda para mim. Eu assistia aos programas que ele odiava e comia cereal no jantar, se quisesse. Era nossa rotina. Uma rotina confortável e previsível. Naquela tarde, eu lhe enviei uma foto das folhas de outono do nosso jardim. Uma explosão de vermelho e dourado. Espero que os seminários não estejam muito entediantes, escrevi. Ele nunca respondeu. Eu não prestei atenção. Ele provavelmente estava em reunião ou naquele jantar com churrasco que ele sempre falava. Meu telefone, virado para baixo sobre a mesa lateral, vibrou contra a madeira. O som era estridente na sala silenciosa. Eu pensei que era ele finalmente enviando uma mensagem de boa noite. Eu o peguei sorrindo, esperando um simples boa noite, querida. Eram 2h47 da manhã. O nome dele estava na tela, mas o que apareceu abaixo não era um texto, era uma fotografia. A qualidade era ruim, banhada no brilho berrante de uma placa de neon de um bar de karaokê ao lado do cartório. Lá estava Guilherme, com os braços possessivamente em volta de uma mulher em um vestido branco, curto e apertado, de cetim e renda, que parecia ter saído de uma loja de liquidação. Ela segurava um pedaço de papel, uma certidão de casamento, e exibia um sorriso tão largo que parecia doloroso. Guilherme sorria também, um sorriso presunçoso e triunfante que eu não via no rosto dele desde sua última grande promoção. A mulher era minha irmã mais nova, Carolina. Eu acho que parei de respirar. Lembro-me de olhar para o rosto dela, o mesmo nariz, os mesmos olhos que os meus. Eu a tinha ensinado a passar rímel para o primeiro baile. Eu segurei a mão dela quando furou as orelhas. Eu dei a entrada para o primeiro carro dela, minha irmã. Então, meus olhos percorreram as palavras sob a foto. 5 frases. 5 frases que foram como pedras atiradas, uma por uma, contra a janela da minha vida. Acabei de casar com a Carolina. Estamos transando há 8 meses. Sua vida chata e previsível tornou as coisas muito fáceis. Aproveite seu mundinho triste. As palavras não faziam sentido. Meu cérebro tentou rejeitá-las, classificá-las como uma piada de mau gosto, um trote. 8 meses. Minha mente rebobinou em uma revisão frenética do ano passado. Os telefonemas sussurrados que ele atendia em outro cômodo, alegando ser um cliente difícil. As horas extras repentinas no trabalho, a forma como Carolina estava tão distante ultimamente, tão evasiva, estava tudo lá. Uma constelação de sinais de alerta que eu tinha sido muito cega, muito confiante para ver. O ar engrossou, meus ouvidos começaram a zunir, um som persistente. A voz do apresentador de TV se tornou um murmúrio distorcido e sem sentido. Eu não gritei, eu não joguei meu telefone.
Uma calma estranha e gélida se espalhou pelas minhas veias, congelando o pânico e a dor, antes mesmo que pudessem começar. Era como se a parte emocional do meu cérebro tivesse desligado e outra parte, mais antiga, mais reptiliana, tivesse assumido o controle, a parte construída para a sobrevivência. Eu pousei o telefone e olhei ao redor da sala de estar, nossa sala de estar. As fotos na lareira, nós no dia do nosso casamento, nós em uma viagem à Bahia, Córcega, nós com meus pais no Natal. Tudo era uma mentira. Um museu cuidadosamente organizado de uma vida que não era real. Ele esperava um colapso. Ele e Carolina estavam provavelmente aninhados em um quarto de hotel boutique, esperando minha ligação histérica e chorosa. Ele queria me ouvir quebrar. Ele queria o drama, a satisfação da minha dor. Eu peguei o telefone. Meu polegar pairou sobre o teclado. Pensei em tudo o que eu poderia dizer, em toda a raiva e traição que eu poderia despejar em uma mensagem. Mas para quê? Por que dar a eles essa satisfação? Ele não merecia minhas palavras. Ele não merecia minha raiva. Eu digitei uma única palavra, 2 sílabas que pareciam mais frias e duras que aço. Ok. Eu apertei enviar. E naquele momento, Beatriz Matos, a esposa chata e previsível, morreu. Outra pessoa nasceu. No instante em que apertei enviar, algo mudou. O mundo que tinha sido embaçado e distante ficou nítido. A dor e o choque ainda estavam lá, é claro, mas eu os coloquei em uma pequena caixa bem fechada e a empurrei para um canto da minha mente. Haveria tempo para isso mais tarde. Agora era hora de agir. Eu fui para meu pequeno escritório, o centro de comando. Embora Guilherme nunca tivesse visto assim, ele o via como o lugar onde eu fazia meus pequenos projetos e pagava as contas. Ele não tinha ideia de que era ali que residia o verdadeiro poder. Anos atrás, depois que ele se esqueceu de pagar o IPTU, Imposto sobre a Propriedade, e quase perdemos a casa, eu tomei as rédeas de tudo. Ele havia investido parte de nossas economias na startup de um amigo, um sucesso garantido que faliu. Depois disso, eu lhe disse claramente: eu cuido do dinheiro, de tudo. Ele me atendeu com um encolher de ombros aliviado, feliz por se livrar do fardo. Ele pensava que era uma chatice. Eu sabia que era o controle. Meus dedos estavam firmes enquanto eu tocava na barra de espaço do meu computador, acordando-o. A tela projetava um brilho azul no meu rosto no quarto escuro. Comecei um checklist mental, metódico e preciso. Primeiro, os cartões. Guilherme tinha uma carteira cheia de cartões de crédito, mas eram todas extensões das minhas próprias contas. Fui para o portal da Visa, American Express, a senha, uma sequência de caracteres do meu romance favorito. Algo que ele jamais adivinharia. Lá estava. Usuário autorizado. O nome e a foto dele sorriam para mim. Cliquei no pequeno botão de deletar. Uma caixa de diálogo apareceu. Esta ação é imediata e irreversível. Tem certeza? Um sorriso sombrio surgiu nos meus lábios. Sim, cliquei. Fiz o mesmo com o Mastercard, Visa e até com o cartão de fidelidade do Pão de Açúcar, Galeries Lafayette, que só usávamos para compras de Natal. Em menos de 5 minutos, o poder de compra de Guilherme tinha sido reduzido ao dinheiro que ele tinha no bolso. Em seguida, o banco. Nossa conta principal era no Banco do Brasil, Société Générale. Uma conta que eu havia aberto no meu nome bem antes do nosso casamento. O salário dele era depositado lá, e ele tinha um cartão de débito associado. Eu não o removi da conta, isso exigiria papelada, mas eu fiz melhor. Eu me conectei. A senha era o nome de solteira da minha avó. Eu naveguei até a página de transferência. Selecionei a conta corrente. Como destino, escolhi minha conta poupança de alto rendimento em um banco online completamente diferente. Uma conta que ele ignorava a existência, onde eu guardava meu fundo de emergência. Eu digitei o valor, deixando exatamente R$ 158,20, 158,20 euros, na conta corrente. O suficiente para cobrir a conta de gás debitada no dia seguinte, mas não o suficiente para uma passagem aérea ou um quarto de hotel de luxo. Transferência efetuada. O telefone era o próximo. Nosso plano familiar, Vivo, Orange, no meu nome, é claro. Fui para o site da operadora. Eu poderia ter simplesmente cancelado a linha dele, mas isso parecia muito limpo. Em vez disso, encontrei a opção para declarar o telefone dele como roubado.
poucos cliques, e o serviço dele foi suspenso. Sem chamadas, sem dados. Ele estava em uma ilha, e eu tinha acabado de levantar a ponte levadiça. Às 13h15 da manhã, eu tinha terminado a demolição digital. Eu me recostei na minha cadeira, o silêncio da casa me oprimindo. A caixa de dor, no canto da minha mente, estava tilintando, mas eu a ignorei. Restava uma última coisa a fazer, a mais importante. Eu tinha que proteger o perímetro. Eu peguei meu telefone e pesquisei chaveiro 24 horas. O primeiro resultado era chaveiro emergencial 24 horas por 7 dias. Disquei o número, uma voz sonolenta respondeu. Chaveiro emergencial, Miguel ao telefone. Bom dia, Miguel, eu disse, minha voz tão calma quanto um lago congelado. Meu nome é Beatriz Matos. Eu tenho uma emergência e preciso que você troque todas as fechaduras externas da minha casa imediatamente. Houve uma longa pausa. Senhora, são mais de 3 horas da manhã. Há alguma ameaça? Devo chamar a polícia? Não precisa da polícia, obrigada, eu disse. A ameaça foi neutralizada, mas preciso proteger minha casa. Porta da frente, porta dos fundos e a porta lateral da garagem. É um chamado de emergência com uma tarifa especial. Senhora, custará R$ 1.500, 300 euros. Eu entendo, eu disse. Eu terei R$ 2.000, 400 euros em dinheiro para você, se você puder estar no meu endereço nos próximos 30 minutos. Eu podia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dele. Estou colocando meus sapatos, ele disse. Mande-me o endereço por SMS. Enquanto esperava, realizei uma última tarefa catártica. Atravessei a casa como uma tempestade silenciosa, recolhendo as coisas dele, as roupas do armário, os sapatos do sapateiro, a bolsa de ginástica fedorenta da lavanderia. Eu encontrei os tacos de golfe dele na garagem e a coleção de bonecos Star Wars, impecável e lacrada, no sótão. Eu empilhei tudo na entrada, um monumento a um homem que não morava mais aqui. Foi estranhamente satisfatório. Esses objetos, antes tão familiares, agora pareciam lixo deixado por um estranho. Exatamente às 4 horas da manhã, uma van branca parou silenciosamente na garagem. Miguel era um homem alto e forte, com olhos cansados e gentis. Ele viu a montanha de roupas e pertences masculinos empilhados perto da porta. Ele olhou para o meu rosto calmo e determinado, e sua expressão suavizou-se de compreensão. Ele não fez perguntas. Mostre-me as fechaduras, senhora. Foi tudo o que ele disse. O som da sua furadeira elétrica era uma declaração de independência. Clique, uma nova trava. Clique, um novo cilindro. Às 5 horas da manhã, enquanto o céu começava a mudar de preto para um roxo arroxeado, minha casa era uma fortaleza. Eu dei a Miguel os R$ 2.000 e uma gorjeta de R$ 250, 500 euros. Obrigada, eu disse. Você não sabe o quanto. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Cuide-se, senhora. Eu fechei minha nova e sólida porta da frente, e o som final e satisfatório da trava deslizando no batente ecoou no corredor. Minha casa era minha novamente. Eu subi, me despi, deslizei para o espaço frio e vazio do meu lado da cama e caí em um sono profundo e sem sonhos. Fui acordada bruscamente por um som que contornava os ouvidos para ir diretamente às glândulas suprarrenais. Batidas fortes e ritmadas na porta da frente. Não uma batida social, uma intimação. Meus olhos se abriram de repente. O despertador na mesa de cabeceira marcava 8h15. A luz do sol filtrava pelas persianas. Por um segundo, desorientado, pensei ter sonhado com tudo. A mensagem, o chaveiro, a fúria fria. Então senti o vasto vazio na cama ao meu lado, e tudo voltou de uma vez. As batidas recomeçaram, mais fortes desta vez. Eu saí da cama. Meu coração batia como um tambor regular contra minhas costelas. Eu não tinha medo. O medo tinha sido queimado em mim por volta das 3 horas da manhã. O que eu sentia era um sombrio senso de inevitabilidade. Eu vesti meu roupão de seda. Amarrei bem o cinto e desci. Pelo olho mágico, eu vi os uniformes, 2 deles. A viatura policial estava estacionada ao longo da calçada. Claro, esse era o próximo passo dele. Fazer a vítima, chamar as autoridades. Eu respirei fundo para me acalmar. Girei a pesada e nova trava e abri a porta. Bom dia, senhores, eu disse.
minha voz clara e firme. O mais velho tinha um bigode farto e os olhos cansados de um homem que tinha visto muitas brigas domésticas darem errado. A senhora é Beatriz Matos? Sou eu. Recebemos uma ligação do seu marido, Guilherme Moraes. Ele disse, consultando um pequeno caderno. Ele alega que a senhora o impediu ilegalmente de acessar sua residência. Ele também faz alegações de roubo de bens e acesso ao salário dele. A pura audácia era de tirar o fôlego. Eu mantive meu rosto como uma máscara perfeita de preocupação educada. Meu marido, Guilherme? Perguntei, como se estivesse confusa. Ele está aqui? Eu gostaria de falar com ele. Ele está a caminho do aeroporto, senhora. Ele deve ter ligado de um telefone fixo. Ele disse que o celular dele não estava funcionando por algum motivo. O policial olhou para mim, com um toque de suspeita nos olhos. Ele parece bastante perturbado. Ele quer que garantamos que ele possa entrar na casa. Ele diz que a chave dele não funciona. Ah, a chave dele não vai funcionar, eu disse, balançando a cabeça. Eu troquei as fechaduras por motivos de segurança. Eu deixei isso flutuar no ar por um instante antes de continuar. Senhores, parece haver um mal-entendido fundamental aqui. Primeiro, esta não é a residência dele, é a minha. Eu sou a única proprietária na escritura. A casa foi comprada com fundos de uma herança da minha avó. 2 anos completos antes de eu me casar com o Sr. Moraes. O policial mais jovem agitou-se, olhando para mim e depois para seu parceiro. Ele claramente pensava que era apenas mais um caso confuso de ele disse, ela disse. E segundo, eu disse, pegando meu telefone do aparador da entrada, onde o havia deixado. Embora eu aprecie a preocupação de vocês, o Sr. Moraes não é mais meu marido. O policial mais velho franziu a testa. Senhora, com todo o respeito, isso cabe ao tribunal decidir. A senhora não pode simplesmente declarar um casamento encerrado. Normalmente, o senhor estaria certo. Mas Guilherme tem a tendência de apressar as coisas, sabe? Ele se casou com outra pessoa ontem. Eu virei a tela do telefone para eles. Eu tinha a foto e o SMS prontos. Eu os observei se inclinar para ler. Eu vi o momento exato em que a história fez sentido para eles. Os olhos do policial jovem arregalaram-se e ele rapidamente desviou o olhar, lutando para conter um sorriso. O policial mais velho, no entanto, fixou a tela. Ele leu o texto 2 vezes, olhou para os rostos sorridentes de Guilherme e da minha irmã, depois olhou para mim. Ele realmente me olhou pela primeira vez. A suspeita tinha desaparecido, substituída por uma espécie de respeito cansado e espantado. Ele soltou um assobio baixo. Essa é sua irmã? Eu acenei com a cabeça. Ele balançou a cabeça, olhando para o telefone novamente. Bem, que droga! Como que por mágica? O rádio dele chiava. Unidade 7. Qual é a situação na residência Moraes? O reclamante está novamente na linha, perguntando por que ainda não arrombamos a porta. O policial mais velho não tirou os olhos dos meus ao pegar o rádio. Central, espere. Ele olhou para mim. As coisas dele estão embaladas e prontas para ir, eu disse, empilhadas na entrada. Eu não toquei em nada que não pertencesse exclusivamente a ele. Ele acenou com a cabeça. Depois ativou o rádio. Informem ao reclamante que este é um assunto civil e não vamos forçar a entrada. A residência é propriedade exclusiva da senhora Matos. Ele fez uma pausa e eu pude ver a sombra de um sorriso sob seu bigode. Vocês também podem informá-lo que a senhora Matos forneceu provas de que ele cometeu o crime de bigamia no estado de Santa Catarina, Alpes Marítimos, há cerca de 6 horas. Podemos ter um inspetor esperando por ele no aeroporto, se ele quiser apresentar uma queixa formal. A resposta do rádio não veio da operadora. Foi um grito bruto e não filtrado de pura raiva. Era Guilherme, claramente no viva voz da central. Ele gritava meu nome. Gritava sobre seus direitos, seu advogado, seu dinheiro. Era o som de um homem cujo mundo perfeitamente construído tinha acabado de ser aniquilado. O policial jovem mordeu o lábio, os ombros sacudidos por uma risada silenciosa. O mais velho reativou calmamente o rádio. Senhor, o senhor precisa se acalmar e contatar um advogado. Estamos deixando o local. Ele se virou para mim.
Eu tenho a sensação de que a senhora terá notícias do advogado dele, senhora Matos. Eu conto com isso, eu disse. Eu já contratei o meu. Eles me desejaram um bom dia e voltaram para a minha viatura. Eu fechei a porta, deslizei a pesada trava e encostei minha testa na madeira fria. O primeiro assalto tinha terminado e eu tinha vencido. Passei o resto da manhã ao telefone com a doutora Martel, a advogada especialista em divórcio. A voz dela era como cascalho e seda, uma combinação de dureza e suavidade imensamente reconfortante. Eu lhe expliquei a situação, da mensagem de 2 horas e 47 minutos da manhã à visita da polícia. Quando eu lhe falei sobre a bigamia, houve uma longa pausa do outro lado da linha. Beatriz, ela finalmente disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Alguns clientes me trazem uma bagunça. Você me trouxe um presente que caiu do céu. Ela me instruiu a não interagir, a não falar nem com ele, nem com minha irmã e a documentar tudo. A adrenalina da manhã havia se dissipado, me deixando vazia e trêmula. Eu preparei um chá e me sentei à mesa da cozinha, olhando para o jardim. As belas folhas vermelhas e douradas, das quais eu tinha falado para ele na noite anterior, pareciam zombar de mim. Eu senti uma onda de tristeza tão profunda que quase me dobrou ao meio. Era a minha vida, a minha família, a minha irmã. Como isso pôde acontecer? Eu estava tão perdida em meus pensamentos que não ouvi o carro até que ele estivesse na garagem. Eu levantei os olhos e meu sangue gelou. Era o confiável Renault Clio, na versão brasileira, um Renault Sandero, ou Clio mesmo, bege da minha mãe. E então as portas se abriram. 1, 2, 3, 4. Guilherme saiu do lado do passageiro, com o rosto inchado e vermelho de raiva. Carolina saiu por trás, pequena e pálida, apertando o cardigan em volta de si, como se estivesse com frio. Minha outra irmã, Joana, Jeanne, saiu atrás de Carolina, com os braços cruzados e um olhar de desaprovação familiar no rosto. E, finalmente, minha mãe, Leonor, saiu do banco do motorista, sua bolsa apertada como uma arma. Não era uma visita, era um ataque planejado e coordenado, uma intervenção onde eu era a pessoa a ser confrontada. Eles caminharam em direção à porta da frente, uma frente unida de traição e ilusão. A campainha tocou, um som estridente e exigente. Eu não me movi. Ela tocou novamente. Então, as batidas começaram. Beatriz, eu sei que você está aí. Abra essa porta imediatamente. Era a voz da minha mãe, aquela que ainda podia me fazer sentir como uma criança desobediente. Eu fui até a porta e coloquei a corrente de segurança antes de abri-la alguns centímetros. Lá estavam os 4, um retrato de justiça mal colocada. O que vocês querem? Perguntei. Guilherme tentou empurrar a porta, mas a corrente segurou. O que eu quero? Eu quero entrar na minha casa. Eu quero meus cartões reativados. O que há de errado com você? Não há nada de errado comigo, Guilherme, eu disse, minha voz perigosamente calma. Olhei por cima do ombro dele para as 3 mulheres que deveriam ser minha família. Mãe, Joana, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui para te fazer entrar em razão, disse minha mãe. Sua voz era tensa. Você está fazendo uma cena, você está envergonhando a família. Seja qual for a briga de vocês, você e Guilherme devem resolvê-la como adultos. Agora, tire essa corrente e deixe seu marido e sua irmã entrarem. A dupla crueldade dessas palavras, seu marido e sua irmã, foi como um golpe físico. Eu senti o último vestígio de esperança. Aquela pequena parte idiota de mim que pensava que minha mãe ficaria do meu lado, murchar e morrer. Ele não é meu marido, eu disse entre dentes. E ela não é minha irmã, não mais. Joana bufou. Aí está Santa Beatriz, a mártir. Ela sempre foi tão dramática. Você provavelmente o levou a isso com suas reclamações constantes e suas planilhas para tudo. Deve ter sido sufocante. Era bem a cara de Joana, sempre invejosa, sempre pronta com um comentário mordaz, disfarçado de honestidade brutal. Eu a ignorei. Olhei para Guilherme. Você tem 1 hora para pegar suas coisas na minha propriedade. Elas estão na entrada. Depois disso, eu as mandarei recolher pelo serviço de entulho. Então, olhei para Carolina. Ela estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela não me olhava nos olhos.
Espero que você esteja feliz, eu lhe disse, as palavras com gosto de cinza na minha boca. Espero que tenha valido a pena. Beatriz, já chega! Interrompeu minha mãe. Não, minha voz se elevou pela primeira vez. Não chega. Vocês querem falar sobre vergonha? Isso é vergonha, estar na minha varanda defendendo um traidor e um bígamo. Vocês todos deveriam ter vergonha de si mesmos. Eu fixei meu olhar em Guilherme e Carolina. Eu tive uma manhã muito produtiva conversando com minha nova advogada, doutora Martel. Ela ficou muito interessada em saber que vocês dois trabalham para a mesma empresa, Mire. Ela disse que os departamentos de recursos humanos levam muito a sério as violações de suas políticas de relacionamento e ética, especialmente quando envolvem um escândalo público. Um único e-mail com uma foto anexada é tudo o que é preciso. Pensem nisso enquanto carregam suas caixas. O efeito foi instantâneo. Guilherme empalideceu. Carolina soltou um soluço abafado. Até mesmo minha mãe e Joana pareceram momentaneamente atordoadas. Eu os tinha atingido onde dói, em suas carreiras, em suas imagens públicas. Sem mais uma palavra, bati a porta pesada. Encostei-me nela, meu corpo tremendo, enquanto os ruídos abafados de brigas e choros vazavam pela madeira. Eu os ouvi carregar desajeitadamente as coisas dele no porta-malas do Clio, percebendo rapidamente que nem tudo caberia. Ouvi os telefonemas frenéticos e humilhantes enquanto tentavam alugar uma van, os cartões de crédito sendo recusados um por um. Finalmente, ouvi a voz cansada e derrotada da minha mãe, dando o número do próprio cartão de crédito por telefone. Quando o som do motor do Clio finalmente desapareceu na rua, o silêncio que retornou era diferente. Não era mais vazio, era meu. Eu tinha defendido minha fortaleza, mas eu estava total e completamente sozinha. Os dias que se seguiram foram um borrão cinzento. A casa, minha fortaleza, começou a parecer uma prisão. O silêncio pelo qual eu havia lutado parecia agora opressor, amplificando os ecos da minha antiga vida. Eu encontrava uma meia perdida de Guilherme debaixo do sofá, e a dor me atingia com uma força física, cortando minha respiração. Eu via uma marca de cereal no supermercado que Carolina adorava, e tinha que abandonar meu carrinho e fugir para o carro. A caixa de dor na minha mente tinha se aberto, e eu estava me afogando. Eu parei de atender o telefone. Eu deixei a correspondência se acumular no aparador da entrada sem abri-la. Eu sobrevivia com café e torradas. O esforço para cozinhar uma refeição de verdade parecia monumental. Eu me sentava no sofá por horas, com a TV ligada, mas sem som, apenas olhando as imagens piscando na tela. Eu estava em estado de choque, movendo-me no mundo como um fantasma na minha própria casa. Minha amiga Carla deixava mensagens de voz preocupadas. Beatriz, minha querida, me liga. Estou preocupada com você. Por favor, me diga apenas que você está bem. Eu não conseguia ligar. Como eu poderia começar a explicar? E então, enquanto eu vagava no meu inferno particular, eles lançaram o ataque público deles. Começou como a maioria das traições modernas. No Facebook. Carolina publicou primeiro. Era um longo discurso desarticulado, cheio de clichês terapêuticos como minha verdade e minha autenticidade. Ela escreveu sobre se sentir invisível na nossa família, sempre a minha sombra. Ela pintou Guilherme como sua alma gêmea improvável, um homem que também tinha sido sufocado e incompreendido. Ela concluiu com um parágrafo lacrimoso sobre como esperava que um dia sua irmã mais velha, controladora e implacável, encontrasse em seu coração a capacidade de se alegrar por eles. Era uma obra-prima de vitimização passivo-agressiva. A mensagem de Guilherme seguiu algumas horas depois. Ele escolheu uma foto em preto e branco de si mesmo, olhando pensativo por uma janela, como uma espécie de poeta torturado. Ele escreveu sobre o desespero silencioso de seu casamento comigo, uma vida de planilhas intermináveis e vazios emocionais. Ele alegou ter sido abusado financeiramente, cada centavo sendo escrutinado com lupa, e que ele finalmente havia encontrado a coragem de se libertar e escolher a alegria. Minha mãe e Joana eram suas fiéis soldadas. Elas compartilharam as duas publicações com legendas elogiosas. Tão orgulhosa da minha filha corajosa que seguiu o coração, escreveu minha mãe. Isso sim é coragem, comentou Joana na postagem de Guilherme. A narrativa se espalhou como um vírus.
Amigos com quem eu não falava há anos começaram a me enviar mensagens cheias de pena. Beatriz, eu não tinha ideia de que as coisas estavam tão ruins para você. Uma tia comentou no compartilhamento da minha mãe. Família é tudo. Espero que vocês todos possam se curar. Eu estava sendo julgada, condenada publicamente no tribunal das redes sociais. E eu estava muito paralisada pela dor para montar uma defesa. Foi então que Raul ligou. Raul, meu velho amigo da universidade, o gênio silencioso que trabalhava em segurança cibernética. Ele não enviou mensagem primeiro. Ele simplesmente ligou. E quando eu vi o nome dele, algo me fez atender. Beatriz, ele disse, sua voz calma e direta. Eu vi o circo no Facebook. Você está bem? Não, eu sussurrei. A primeira palavra honesta que eu tinha dito a alguém em dias. Bom, ele disse, o que me surpreendeu. Isso significa que você está sã. Agora me escuta, não interaja com eles online. Não publique uma única palavra, mas nós não vamos deixar isso passar. Isso é difamação e vamos combatê-la com fatos. Como, Raul? Minha voz se quebrou. É um monte de mentiras. É a palavra deles contra a minha. Não, não é, ele disse firmemente. É a palavra deles contra as provas. Essas pessoas são arrogantes. Elas pensam que são mais espertas que todo mundo. Isso as torna negligentes. Eles usavam o Facebook Messenger para conversar, não é? A lembrança emergiu através do nevoeiro. Sim, o tempo todo, pensando que era o canal privado deles. É tudo o que eu preciso saber, disse Raul. Eu vou te enviar um e-mail. Siga as instruções. Exatamente. Não faça perguntas, apenas faça. 1 hora depois, um e-mail apareceu com o assunto. Seu arquivo. Ele continha um link e um conjunto simples de instruções para baixar meus próprios dados do Facebook, incluindo um histórico completo de minhas mensagens. Eu segui os passos e, minutos depois, outro e-mail chegou com um grande arquivo zip anexado. Eu o abri. Era um arquivo pesquisável de todo o meu histórico do Facebook. Seguindo as próximas instruções de Raul, eu abri a pasta de mensagens e tudo estava lá. Anos de conversa. Eu procurei Carolina. Nas 3 horas seguintes, eu fiquei sentada, ali e li. Foi como atravessar voluntariamente meu próprio filme de terror pessoal. Eu vi o caso deles se desenrolar em tempo real. O flerte inicial, o primeiro almoço secreto, as mentiras que eles inventaram para cobrir o rastro, a forma como eles zombavam de mim. Eles zombavam do presente de aniversário que eu havia escolhido meticulosamente para ele. Eles riram de uma vez que eu tropecei na calçada. Ele me chamava de a diretora da prisão. E então, eu encontrei a prova irrefutável, a mensagem de Carolina, que expunha toda a conspiração podre. Ele é tão ingênuo. Faz meses que eu tiro o dinheiro da conta conjunta deles. Eu apenas digo a ele que é para compras ou coisas para casa. Eu já tenho quase o suficiente para o nosso casamento dos sonhos. Mal posso esperar para ver a cara da Beatriz quando ela perceber que eu a enganei o tempo todo. A conta conjunta. A conta da casa que era totalmente financiada pelo meu salário e minha herança. Eu senti uma onda de fúria incandescente que queimou o nevoeiro da tristeza. Eu fui imediatamente para o site do meu banco e baixei os extratos dos últimos 18 meses daquela conta. Eu os revisei, linha por linha, com um marca-texto, marcando cada saque em dinheiro, cada compra duvidosa. O total ultrapassava R$ 50 mil, 10 mil euros. Eu não escrevi uma refutação. Eu não tentei contar minha versão da história. Eu os deixei contá-la por mim. Eu fiz capturas de tela, dezenas delas, das mensagens mais incriminadoras, dos extratos bancários. Eu criei um novo álbum de fotos na minha página do Facebook e o intitulei A Verdade. Eu carreguei cada captura de tela, uma após a outra, e então publiquei o álbum publicamente. Meu único comentário foi uma citação de uma das mensagens deles. Mal posso esperar para ver a cara da Beatriz quando ela perceber que eu a enganei o tempo todo. Eu desliguei meu computador, fui para a minha cozinha e me servi minha primeira taça de vinho em 1 semana. Meu telefone começou a vibrar no balcão e não parou a noite toda. A guerra tinha terminado.
Quando um animal encurralado está prestes a desistir, ele frequentemente tem uma última explosão violenta de energia frenética. É uma luta final desesperada pela sobrevivência. Essa é a melhor maneira de descrever o que Guilherme e Carolina fizeram em seguida. As imagens cuidadosamente construídas deles como almas gêmeas trágicas haviam sido quebradas pelas próprias palavras deles, e a humilhação os lançou em uma espiral de atos de retaliação cada vez mais estranhos e patéticos. O primeiro passo foi uma tentativa de desestabilizar minha carreira. Guilherme, sabendo que não podia me intimidar, convenceu o pai dele a fazer o trabalho sujo. O pai dele, um homem que sempre se apresentou como um pilar da comunidade, ligou para meu chefe, o Sr. Lambert. Eu soube disso mais tarde, pois o Sr. Lambert me chamou em seu escritório no dia seguinte. Ele fechou a porta, sentou-se atrás de sua grande mesa de carvalho e me olhou por cima dos óculos. Meu coração apertou, pensei. É isso, eles conseguiram arruinar isso também. Beatriz, ele começou. Eu recebi uma ligação ontem de um senhor chamado Francisco Moraes, o pai de Guilherme. Eu presumo. Eu acenei com a cabeça, a boca seca. Ele me contou uma história muito perturbadora, continuou o Sr. Lambert. Ele disse que você estava emocionalmente instável, que estava envolvida em uma campanha de assédio contra a família dele, e que ele estava profundamente preocupado que seus problemas pessoais afetassem seu julgamento profissional. Ele fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar. Ele sugeriu que, para o bem da minha empresa, eu deveria considerar colocá-la de licença prolongada. Eu apenas o encarei, sem palavras. O Sr. Lambert se inclinou para da frente. Então, eu disse a ele que tive o privilégio de trabalhar com você por 12 anos e que, durante esse tempo, você foi a pessoa mais competente, confiável e profissional da minha equipe. Eu disse a ele que sua vida pessoal é precisamente isso, pessoal, e que se ele ligasse novamente para meu escritório com acusações tão difamatórias, eu pediria ao advogado da nossa empresa para contatá-lo diretamente. Então eu desliguei. Uma onda de alívio tão intensa que me deu vertigem me atravessou. Obrigada, Sr. Lambert, eu murmurei. Ele apenas acenou com a cabeça. Não me agradeça. Continue seu bom trabalho e, Beatriz, tire alguns dias se precisar. É por minha conta. O golpe seguinte deles foi ainda mais descarado. Por volta das 3 horas da manhã de uma quarta-feira, meu telefone acendeu com uma notificação do meu novo sistema de câmera de segurança. Movimento detectado na janela da frente. Eu me sentei na cama, o coração disparado, e olhei a transmissão ao vivo no meu telefone. A imagem infravermelha granulada mostrava Carolina, com o cabelo em desalinho, tentando forçar a abertura da janela da minha sala com uma pá de jardim enferrujada do meu depósito. Guilherme estava atrás dela, escondido na sombra do carro utilitário, Porsche, gesticulando freneticamente para ela fazer menos barulho. Ela estava bêbada, chorando e murmurando que precisava das pérolas da vovó, as mesmas pérolas que nossa avó, viva e bem, ainda usava. Eu apertei o botão de pânico no aplicativo de segurança, o que disparou uma sirene e fez as luzes externas piscarem. Eles dispararam do meu gramado como guaxinins assustados, bem na hora em que uma viatura policial dobrava na esquina. Eles não foram presos, mas o boletim de ocorrência, por tentativa de arrombamento, foi outra bela peça de evidência para minha advogada. Depois disso, foi apenas uma série de atos mesquinhos e patéticos. Guilherme disse a um conhecido em comum que eu tinha um problema secreto com jogos de azar. Carolina disse à minha prima que eu tinha matado o hamster de infância dela. Era apenas barulho, o zumbido desesperado de 2 vespas presas em um pote. Mas o auge absoluto do sentimento de direito delirante deles veio de Denise, a mãe de Guilherme. Ela me ligou em uma tarde. Sua voz era uma mistura enjoativa de falsa preocupação e condescendência. Beatriz, minha querida, ela começou. Eu tenho pensado sobre toda essa situação terrível. É uma tragédia completa. Sim, eu concordei, esperando o resto. E eu sei que você está magoada, ela continuou. Mas o casamento é um voto sagrado. É sobre perdoar. É sobre ser a pessoa mais razoável quando nosso parceiro comete um erro.
Guilherme sabe que cometeu um erro de garoto estúpido, mas um erro, no entanto. Eu permaneci em silêncio, deixando-a tecer sua teia. Ele está sob muito estresse, minha querida. Essa nova promoção veio com tanta responsabilidade e um salário mais alto significa expectativas mais altas. O estresse de um divórcio litigioso agora poderia ser devastador para a carreira dele. Ele poderia perder tudo pelo que trabalhou. E aquela pobre Carolina, ela não tem nada. Ela não consegue se sustentar. Ele não tem como sustentar uma nova esposa agora. A audácia era surpreendente. Ela estava me apresentando um argumento financeiro e logístico para eu aceitar meu marido infiel de volta. Denise, eu finalmente disse, minha voz perigosamente calma. Deixe-me ver se entendi. Você está me pedindo para aceitar de volta meu marido que me traiu com minha irmã, casou-se com ela e depois tentou me destruir publicamente, porque seria financeiramente inconveniente para ele arcar com as consequências? Houve um bufo de indignação do outro lado. Bem, não precisa ser tão grosseira quando apresenta dessa forma. Você é apenas egoísta e amarga. Eu pensei que você fosse uma cristã melhor do que isso, Beatriz. Era demais. Foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Obrigada pela sua solicitude, Denise, eu disse. Minha voz pingava gelo. Você me deu muito o que pensar. Adeus. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. Bloqueei o número dela, o da minha mãe e o de Joana. Eu tinha terminado com todos eles. A explosão de extinção tinha acabado. Restava apenas derrubar a fera. O dia da primeira audiência oficial era cinzento e sombrio, um espelho perfeito do meu humor. Eu não estava mais triste nem com raiva. Eu estava apenas exausta. Eu estava cansada da luta, cansada do drama e só queria que acabasse. Eu subi os degraus de mármore do tribunal, meus saltos razoáveis ecoando com uma determinação que eu não sentia totalmente. Minha advogada, doutora Martel, me esperava lá dentro, uma presença elegante e reconfortante em um talher perfeitamente cortado. Ela apertou meu braço. Respire fundo. Beatriz, é apenas uma audiência preliminar, mas podemos obter muito hoje. Deixe-os se ridicularizarem. Nós entramos na sala de audiências e eles estavam lá. Guilherme e Carolina sentados lado a lado na mesa oposta com o advogado deles. Eles estavam horríveis. A arrogância desafiadora havia desaparecido, substituída por uma ansiedade pálida e sem dormir. O terno de Guilherme estava mal ajustado, e Carolina usava um cardigan bege inofensivo, como se estivesse tentando se misturar com a madeira. Eles se recusaram a me olhar. O advogado deles, um homem de cabelo engomado e sorriso muito confiante, começou. Ele iniciou um discurso sobre a santidade do casamento e a tragédia de sua dissolução. Ele pintou Guilherme como um homem bom que havia sofrido um episódio depressivo grave e não diagnosticado, levando a um lapso de julgamento temporário. Ele descreveu Carolina como uma mulher profundamente empática, que simplesmente tentou oferecer conforto a um homem em sofrimento. E o relacionamento deles floresceu inesperadamente a partir de um lugar de apoio mútuo. Ele até usou a frase, um erro trágico e magnífico. Eu pensei que a doutora Martel fosse cair na gargalhada. A juíza, uma mulher formidável chamada Juíza Lambert, com olhos vivos e inteligentes, permaneceu impassível. Quando chegou a vez da doutora Martel, ela se aproximou do púlpito, não com um discurso, mas com um dossiê grosso e pesado. Meritíssima juíza, ela disse, sua voz cortando o ar abafado da sala. Não estamos aqui hoje para psicanalizar a crise de meia-idade do Sr. Moraes. Estamos aqui porque o Sr. Moraes, enquanto legalmente casado com minha cliente, contraiu um segundo casamento fraudulento com a irmã da minha cliente. Não foi um lapso de julgamento. Foi o culminar de um caso calculado de 18 meses, que também envolveu o roubo sistemático de mais de 50 mil reais, 10 mil euros da minha cliente. Ela abriu o dossiê. Eu apresento como prova uma transcrição completa e não editada das comunicações eletrônicas deles, detalhando o caso, a fraude financeira e a intenção maliciosa deles. Eu gostaria de chamar a atenção do tribunal para a página 47. O advogado de cabelo engomado levantou-se de repente. Objeção. As mensagens privadas do meu cliente não são admissíveis.
Elas foram enviadas usando um plano familiar detido e pago pela minha cliente, rebateu a doutora Martel sem hesitar. Não há expectativa legal de privacidade. Além disso, elas são diretamente relevantes para as reivindicações financeiras e os motivos do divórcio. Objeção rejeitada, disse a juíza. Um brilho de interesse nos olhos. Continue, doutora. A doutora Martel virou a página. Em 12 de maio, o senhor Moraes escreveu à senhora Carolina: a Beatriz está tão absorta nas planilhas dela que nem percebeu. É como roubar doce de criança. Em 3 de junho, a senhora Carolina escreveu: não se preocupe se ela descobrir. Ela é muito chata e previsível para sequer suspeitar de algo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras se instalarem. E então desferiu o golpe de misericórdia. E, finalmente, meritíssima juíza, na página 62, uma mensagem do senhor Moraes para a senhora Carolina sobre o plano pós-divórcio deles. Mal posso esperar para ver a cara da Beatriz quando ela perceber que eu a enganei o tempo todo. Um murmúrio coletivo percorreu a pequena galeria. A juíza tirou lentamente os óculos de leitura e inclinou-se para a frente, encarando Guilherme com um olhar gelado. Senhor Moraes, ela disse, sua voz perigosamente baixa. Isso é uma citação exata? Guilherme parecia um peixe fora d'água, sua boca abrindo e fechando. Era uma piada? Ele gaguejou. Fora de contexto? Uma piada? A voz da juíza Lambert estava cheia de incredulidade. Senhor Moraes, eu presidi centenas de casos de divórcio. Eu vi raiva, tristeza e traição. Mas raramente vi crueldade tão premeditada e documentada. Por favor, esclareça ao tribunal. Em que contexto é engraçado conspirar para roubar da sua esposa e se alegrar com a dor dela? Guilherme encolheu-se sob o olhar dela, afundando-se em sua cadeira. Todo o ar foi drenado dele. Carolina desabou em lágrimas. O advogado deles olhava apenas para seu bloco de anotações, como se contivesse os segredos do universo. A juíza olhou para eles e depois voltou-se para a doutora Martel. Doutora, ela disse, eu acho que tenho tudo o que preciso para tomar uma decisão preliminar sobre pensão alimentícia e uso exclusivo do domicílio familiar, que vejo por esta escritura nem sequer é um bem comum. Ela sorriu, um sorriso fino, afiado e aterrorizante. Isso não deve demorar muito. A decisão final, proferida algumas semanas após aquela primeira audiência, foi uma execução rápida e brutal das esperanças de Guilherme e Carolina. A juíza cumpriu a palavra. Não demorou muito. O divórcio foi concedido com efeito imediato. Os motivos citados foram adultério e fraude. A juíza fez questão de sublinhar a prova esmagadora e inequívoca da intenção maliciosa. Em seguida, ela passou para os bens. Foi magnificamente simples. A casa foi-me atribuída, livre de ônus, porque era minha propriedade antes do casamento. A totalidade das minhas próprias contas de aposentadoria e poupança foi-me atribuída, incluindo o fundo de emergência que ele não sabia que existia. O carro que eu dirigia foi-me atribuído. A Guilherme foram atribuídos seus bens pessoais, que, a essa altura, estavam custando uma pequena fortuna à mãe dele em taxas de armazenamento. O SUV, o utilitário esportivo em leasing, que ele dirigia, foi-lhe atribuído, juntamente com os anos restantes de pagamentos. E então a juíza Lambert proferiu a cereja do bolo. Com relação à pensão compensatória, ela anunciou, olhando diretamente nos olhos de Guilherme. O tribunal reconhece que a senhora Matos foi o principal suporte financeiro durante o casamento. As provas demonstram que ela sustentou integralmente o Sr. Moraes durante seu recente programa de certificação executiva, um programa que resultou diretamente em sua substancial promoção e aumento salarial. Ela fez uma pausa para os fatos. Consequentemente, o tribunal ordena que o Sr. Moraes pague uma pensão compensatória à Sra. Matos, para compensar os danos financeiros e emocionais sofridos. O valor será de R$ 500 por mês, 500 euros, por um período de 1 ano. Um som estrangulado saiu da garganta de Guilherme. O advogado dele colocou a mão em seu braço para mantê-lo sentado. A ideia de que ele, a suposta vítima, teria que me enviar um cheque todos os meses,
era mais do que seu frágil ego podia suportar. O olhar de pura fúria impotente em seu rosto foi mais satisfatório do que qualquer acordo financeiro poderia ter sido. Mas o verdadeiro espetáculo começou depois que saímos do tribunal. O ar lá fora estava pesado, raiva não expressa. Minha mãe, Joana e Denise estavam todas lá, rondando os degraus do tribunal como abutres esperando por carniça. Elas tinham vindo para o confronto final delas. Minha mãe, Leonor, me alcançou primeiro. O rosto dela era uma máscara de linhas tensas e raivosas. Como você pôde fazer isso, Beatriz? Ela sibilou, sua voz alta o suficiente para que os transeuntes se virassem. Você deixou sua própria irmã sem nada. Você é uma mulher fria e vingativa. Eu não te criei assim. De repente, Denise se interpôs entre nós. O rosto vermelho, com sua própria marca de fúria materna. Foi meu filho que ficou sem nada, ela gritou para minha mãe. Essa sua filha, essa aproveitadora, o seduziu. E agora é ele quem paga o preço. Ela é uma destruidora de lares. Guilherme é um homem adulto que toma as próprias decisões, gritou minha mãe em resposta, esquecendo completamente que momentos antes ela tinha me culpado por tudo. Foi uma implosão espetacular. Joana juntou-se à briga, chamando Denise de velha louca e delirante. Denise chamou Joana de megera invejosa. Joana tentou atirar sua garrafa de água meio vazia em Denise, mas mirou mal e atingiu minha mãe, espirrando em seu cabelo perfeitamente penteado. Minha mãe soltou um grito de indignação e empurrou Joana, que tropeçou para trás e caiu em cima de Carolina. Foi um colapso total de 4 mulheres em uma calçada pública. As pessoas paravam para olhar. Os telefones foram tirados. 2 guardas de segurança fortes começaram a se dirigir na direção delas. Durante toda essa cena caótica, eu percebi que Guilherme estava desaparecido. Ele tinha se esgueirado. Denise percebeu ao mesmo tempo. Ela parou de gritar com minha mãe e olhou freneticamente ao redor. Onde está Guilherme? Onde meu filho foi parar? Então, com uma voz carregada de puro veneno, ela gritou para Carolina, que soluçava por perto. Ele provavelmente fugiu com aquela garçonete Jéssica, aquela com quem ele estava trocando mensagens a manhã toda, uma pirralha de 22 anos que ele conheceu no cassino. Ele te largou também, sua idiota. Este foi o golpe final para Carolina, o fundamento de toda a fantasia dela, de que ela era o grande amor da vida de Guilherme, desmoronou naquele instante. Ela desabou na calçada, um monte de cardigan bege e sonhos desfeitos, e começou a gemer. Era um som bruto, o auxílio primário do desespero absoluto. Não era para ser assim, ela soluçava repetidamente. Ele me prometeu. Joana, por um segundo fugaz, mostrou um vislumbre de dever fraternal. Ela se agachou. Vai ficar tudo bem, Carolina, ela disse desajeitadamente. Você pode vir morar comigo. Carolina levantou os olhos, o rosto manchado de lágrimas e rímel. Eu não posso morar com você, ela gemeu. Apartamento fedido a gato e tristeza. Era demais. Foi o insulto final. Joana se levantou, o rosto endurecendo em uma máscara de nojo, e se afastou sem olhar para trás. Eu estava ali, a poucos metros, com a doutora Martel ao meu lado. Ela apenas olhou para a cena. Depois olhou para mim e balançou a cabeça. E depois, dizem que advogados são os dramáticos, ela murmurou. Eu não sentia raiva. Eu não sentia tristeza. Eu senti como se tivesse acabado de assistir à cena final, caótica e patética, de um filme do qual eu não fazia mais parte. Ver minha família implodir nos degraus do tribunal foi uma estranha experiência fora do corpo. Era como assistir ao ato final de uma peça terrível. A cortina tinha caído, os atores estavam em frangalhos, e eu já estava saindo do teatro, piscando sob a luz clara e limpa do sol. Naquele momento, olhando para eles gritando e chorando, eu não senti nenhuma ponta de ódio ou triunfo. Eu me senti apenas terminada, total e completamente livre. Se você ainda está ouvindo, você poderia me fazer um enorme favor? Por favor, curta este vídeo e comente com o número abaixo. Isso me diz que você gostou e que esteve comigo durante toda essa jornada. Seu apoio é um incentivo incrível para mim. Por favor, comente apenas o número, e então deixe-me contar o que aconteceu em seguida.
A poeira dessa explosão se assentou lentamente nos meses seguintes, e as notícias das consequências me chegaram em conta-gotas, por meio dos parentes e primos relutantes que finalmente decidiram de que lado da família eles estavam. A história de Guilherme foi provavelmente a mais patética. Como Denise havia gritado, ele de fato começou a ver Jéssica, a garçonete de 22 anos. O romance deles durou apenas o tempo suficiente para ela esgotar o novo cartão de crédito que ele estupidamente havia obtido. Quando ela descobriu que ele não estava apenas divorciado, mas também tinha sido demitido de seu emprego bem remunerado por violação de ética, ela desapareceu, deixando-o com uma montanha de dívidas e um aluguel rescindido no apartamento que eles tinham alugado. A última notícia era que ele estava de volta ao quarto de infância na casa de sua mãe, Denise. Um homem na casa dos 40 dormindo, sob um pôster de carro de corrida. O pagamento da pensão compensatória, no entanto, chega todos os meses religiosamente. Eu os coloco em transferência automática para um fundo que chamei de Conta Karma. A vida de Carolina tornou-se uma tragédia silenciosa. Depois de ter sido publicamente repudiada por Joana, nos degraus do tribunal, ela não tinha para onde ir. Ela acabou tendo que implorar a Joana para deixá-la ficar no apartamento que cheirava a gato e tristeza. Elas vivem juntas agora, duas mulheres amargas, chafurdando em seu ressentimento comum. Carolina não conseguiu encontrar trabalho em sua área. O escândalo a seguiu. Ela agora trabalha em tempo parcial em uma loja de sapatos de baixo custo. Denise cumpriu sua ameaça e está de fato processando-a no Tribunal de Pequenas Causas pelo dinheiro que Guilherme gastou com ela durante o caso. É um processo ridículo e mesquinho, que provavelmente não levará a nada, mas é uma fonte constante de estresse e humilhação para ela. Minha família, tal como eu a conhecia, não existe mais. Eu e minha mãe não conversamos desde aquele dia. Ela envia um cartão de aniversário todos os anos, assinado simplesmente Leonor. É um gesto frio e formal, que diz tudo sem dizer nada. Joana e Carolina mal se falam, vivendo como colegas de quarto cheias de ressentimento. Meu pai, que permaneceu um observador silencioso e passivo durante todo o processo, agora vive em uma casa cheia de silêncio tenso e miserável. É uma paisagem de cinzas, e cada um deles acendeu seu próprio fósforo. Uma noite, meses depois, recebi um SMS de um número desconhecido. Eu sei que você me odeia, mas você arruinou minha vida e espero que você esteja feliz. Eu sabia que era a Carolina. Eu simplesmente respondi: na verdade, estou. Obrigada por perguntar. Então, eu bloqueei o número. Cerca de 6 meses após o divórcio, eu coloquei a casa à venda. Era uma boa casa, cheia de 15 anos de memórias, mas as boas estavam manchadas, e as ruins começavam a se infiltrar nas paredes. No dia em que a placa de vendido foi fincada no gramado, eu senti uma leveza que não sentia há anos. Com os lucros da venda e o dinheiro da minha herança, eu estava financeiramente segura e completamente livre pela primeira vez na minha vida adulta. Eu não comprei outra casa. Eu comprei uma nova vida. Eu encontrei um apartamento moderno e luminoso em um bairro da cidade que eu sempre amei, cheio de livrarias e pequenos cafés. Tinha uma varanda que recebia o sol da manhã e era metade do tamanho da minha antiga casa, o que significava metade da limpeza e metade da bagagem. O processo de desfazer as malas foi uma alegria. Eu não estava abrindo espaço para as coisas de outra pessoa. Eu estava cultivando minha própria felicidade. Eu comprei um sofá amarelo vibrante, algo que Guilherme teria odiado. Eu pendurei obras de arte que eu amava nas paredes. Eu enchi o espaço com plantas, livros e música. Lentamente, eu comecei a reconstruir minha vida, não apenas por fora, mas por dentro. Eu voltei a frequentar uma academia, não para perder peso, mas porque era bom me sentir forte. Eu retomei o contato com velhos amigos, como Carla, que me havia deixado mensagens de voz preocupadas. Nós fomos almoçar e eu lhe contei toda a história. Ela ouviu, chorou comigo, ficou com raiva, com razão, por mim, e depois me fez rir até doer as costelas. Eu comecei a me sentir eu mesma novamente. Foi então que eu conheci Francisco. Ele estava na minha aula de spinning de sábado de manhã. Um homem com olhos gentis e uma risada que enrugava os cantos dos olhos.
Ele era um professor de história aposentado, com uma paixão por piadas ruins e bom café. Nossa amizade começou com conversas informais após a aula, que se transformaram em caminhadas juntos até o café, que se transformaram em jantares. No nosso terceiro encontro, eu lhe contei tudo. Coloquei todas as cartas confusas na mesa, meio que esperando que ele fosse fugir. Ele ouviu toda a história maluca sem nunca me interromper. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então ele sorriu. Bem, ele disse, a primeira coisa que isso me diz é que você é mais sólida do que uma rocha. A segunda é que eu estou realmente feliz por não ser o Guilherme. E, rindo profundamente, estamos indo com calma. É fácil, é tranquilo e é o relacionamento mais saudável que eu já conheci. Às vezes, ele me traz um café da pequena loja perto da casa dele e ele sempre pede para o barista escrever a Beatriz preferida do Francisco, no copo. No mês passado, eu fui ver a doutora Martel para atualizar meu testamento. Aquela cópia emoldurada da certidão de casamento de Guilherme e Carolina em Florianópolis, Cane, estava pendurada na parede dela. Nós duas olhamos para ela e caímos na gargalhada. Eu não vivo mais no passado. A raiva se foi. A dor diminuiu para uma cicatriz que me lembra do que eu sobrevivi. Naquele dia, eu construí uma fortaleza não apenas com novas fechaduras e senhas trocadas, mas dentro de mim mesma. Eu aprendi que eu sou o meu próprio porto seguro. Eu sou minha própria protetora. Eu não tive a vida que eu planejei, mas eu tive algo melhor. Eu tive uma vida que é verdadeira, inteira e sem desculpas, a minha. E é uma vida linda.